Vocês estão felizes? Quem está feliz aqui essa noite? Será que você está feliz mesmo? Paz do Senhor para todos, paz de Deus, paz de Cristo, paz, shalom, graça e paz. O que mais? Faltou alguma coisa? Boa noite. Não, não sei se não vai. Faltou um, né? Faltou um. Nós somos de quem? Dá para ser melhor. Nós somos de quem? Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês vieram. Nós estávamos com muita saudade de ter vocês aqui de novo. Nós fizemos algumas lives, transmissões, e fazer o Revolução do Reino sem ninguém aqui, você não imagina como isso deixou a gente ansioso por essa noite aqui, por esse dia de a gente estar, como diria o meu pastor diz essa frase: que bom que estamos juntos novamente. Deus abençoe a sua vida. Eu te convido a abrir a Bíblia em Mateus 3, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Senhor, entendemos que ela é a Tua voz falando conosco. Pai, Senhor, ministra nos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, e que essa semente que é a Tua palavra encontre no nosso coração uma boa terra, para que ela cresça e dê frutos, Pai, e que esses frutos possam permanecer. Pai, nós não estamos numa palestra, nós não estamos aqui apenas no momento de adquirir conhecimento, mas nós estamos aqui no momento espiritual. Então fala conosco, Pai, fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos e a nossa mente, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres. Nós somos gratos a Ti, Pai, por todas as coisas. Te amamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Eu ia ministrar outra palavra. Eu ia ministrar essa noite sobre a cultura do cancelamento. Deus e a cultura do cancelamento. É isso que eu ia pregar hoje. Mas Deus hoje me direcionou a pregar uma outra palavra. E é interessante como Deus não falha, porque tudo está conectado. Aquilo que o Márcio disse no começo, aquilo que o Mateus subiu aqui disse, está diretamente conectado com aquilo que eu vou ministrar no seu coração essa noite. Nós temos aqui João Batista. Eu já ministrei aqui no Revolução do Reino sobre ele. E ele é essa pessoa que é um tanto controversa, um tanto diferente, porque ele fazia parte de uma linha sacerdotal. Ele era filho de um sacerdote do templo. A palavra nos conta isso, né? Que o seu pai ficou cego quando João estava para nascer, e enfim, ele é de uma linha sacerdotal. Só que ele resolve cortar essa linha sacerdotal, e em vez de ele seguir essa linha
e se transformar num sacerdote lá do templo, ele resolve ter um estilo de vida totalmente alternativo. Ele troca suas roupas, ele troca a sua linguagem, ele troca a sua alimentação. O seu estilo de vida é completamente diferente dos judeus. Ele vai pregar no deserto. Ele não vai para o lugar onde as pessoas estão, para cidades, onde ele pode, com a sua pregação, trazer muitas pessoas para ouvi-lo. Ele vai para o deserto. Então ele escolhe um estilo de vida bastante alternativo. Ele rompe com o seu pai, ele rompe com a religiosidade dos judeus e vai para o deserto pregar sobre arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. E essa ministração é a mesma ministração que Jesus vem depois dele dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista, ele, além de romper, ele, quando está ali no deserto, perto do Rio Jordão, onde ele batizava muitas pessoas, ele, num dia, recebe ali dois grupos que está descrito aí no texto: os fariseus e os saduceus. Dois grupos religiosos dessa época. Dois grupos que provavelmente o seu pai talvez fazia parte desses grupos. E ele recebe, e ele é muito duro com essas pessoas. Olha o que ele vai dizer: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Interessante que ele está falando isso para dois grupos de religiosos, pessoas que cumprem a lei. Os fariseus, eles se orgulhavam de cumprir a lei nos mínimos detalhes. Aí ele chega para um grupo de religioso, como os fariseus ou como os saduceus, e diz: raça de víboras. Só que quando a gente para pensar, ele está falando isso para pessoas que cumprem a lei de Deus, que são bons religiosos, que vão ao templo, que fazem tudo certinho. Pessoas que nós diríamos são bons cristãos. Hoje em dia nós olharíamos dentro da igreja e falar: ó, aquele ali é crente. Ó, ele não peca, ele faz tudo certinho, ele cumpre a lei, ele pratica todos os rituais. Mas olha o que acontece nesse texto. Eles são cumpridores da lei, eles fazem tudo certinho. Mas João Batista vai dizer assim: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Ou seja, eles estavam condenados, apesar de eles serem bons religiosos, que cumpriam tudo nos mínimos detalhes. E nós não aprendemos isso, que se nós fizermos tudo certinho, se nós não pecarmos, se nós obedecermos a Deus, se nós cumprirmos os rituais, virmos aqui na igreja, orar, fazer jejum, ler a palavra, se a gente fizer tudo certinho, não vai dar tudo certo, nós vamos ser salvos, vamos morar no céu. Porque nós aprendemos assim: quando alguém faz alguma coisa errada, ó, quem faz isso vai para o inferno. Então, se nós fizermos tudo certo, nós vamos para o céu. Nós temos aqui religiosos que fazem tudo certo, mas João está olhando para eles e dizendo: raça de víboras, quem disse que vocês vão se livrar da ira de Deus que está por vir, e vocês vão sofrer essa ira sobre vocês? E por que eu sei que eles não eram cumpridores da vontade de Deus? Por que eu sei que eles não se arrependiam? Porque a pregação de João Batista é: arrependam-se, porque está escrito no texto. O texto diz assim no verso 8: produzam fruto digno de arrependimento. Ou seja, eles faziam tudo certinho, mas não existia arrependimento. Por quê? Porque arrependimento gera fruto. Às vezes você diz assim para alguém: aquele ali não é um cristão. Eu já passei isso. Eu já passei por isso. Aquele ali não é um cristão. E alguém falou assim para mim: como que você pode julgar que ele não é um cristão? Só Deus pode dizer isso.
Bom, se só Deus pode dizer isso, então João Batista não podia dizer isso. Então João Batista não poderia olhar para os religiosos e dizer: produzam frutos de arrependimento. Porque se é no coração que Deus vê, e só Deus pode ver o coração, a gente não pode saber qual é o interior das pessoas, então eu não posso dizer quem é um verdadeiro cristão e quem não é. Então João Batista estava errado, mas João Batista não estava errado. Arrependimento gera fruto. Eu enxergo na vida da pessoa fruto de arrependimento a partir do momento que ela se arrepende. É evidente, está lá, eu olho e vejo, eu encontro esse fruto. E às vezes a gente confunde remorso com arrependimento. Isso é muito comum de acontecer. Remorso é quando eu sinto um peso moral de um erro que eu cometi, de um pecado que eu cometi, e aquele peso moral vem sobre mim, e aí eu sinto remorso. Eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter tratado aquela pessoa daquele jeito. Remorso. Aí a gente faz uma pregação, a gente faz um convite, e vem muitas pessoas para frente, chorando, e eu reconheço que eu errei, eu vou lá na frente, eu vou chorar. Uma semana depois elas estão fazendo a mesma coisa. Estão no mesmo caminho, cometendo os mesmos erros. Sabe por quê? Porque elas não se arrependeram. O sentimento que elas estão sentindo é de remorso, um peso que vem sobre elas. E aí elas pegam e vêm na frente chorar, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Você, frequentador de igreja, sabe. Eles sempre estarão lá na frente, nos finais de congressos. Eles sempre estarão lá na frente, nos acampamentos. Eles sempre estarão lá na frente. Pessoas que sentem remorso, e eu não estou dizendo que todo mundo que vem na frente e chora, não se arrepende. Mas, se não produz fruto de arrependimento, foi só um remorso. O que é arrependimento? A palavra original no grego para arrependimento é metanoia. Talvez você já ouviu essa palavra, metanoia. E no texto que nós temos em português, metanoia é traduzido como arrependimento. Mas nós temos também como possíveis traduções, mudança de mente, mudança de mentalidade. Metanoia, mudança de mentalidade, do original grego para o português. Então arrependimento não é quando eu reconheço que errei, vou lá, peço perdão e volto e continuo cometendo os mesmos erros. Tampouco arrependimento é quando, e agora você vai ficar surpreso, quando eu reconheço que errei e paro de errar. Quando eu reconheço que errei e paro de errar, é uma parte do processo, é uma parte do arrependimento. Por quê? Porque a palavra de Deus me diz que se arrepender não é só parar de pecar. E nas igrejas nós estamos cansados de ouvir: crente não faz isso, crente não faz aquilo, você agora aceitou Jesus, você tem que parar de fazer isso aqui. Crente não fuma, crente não bebe, crente não torce para o Corinthians, crente, o que mais? Então você ouve que não pode, não pode, não pode, não pode. Mas Jesus Cristo, Ele sempre nos convida a dar um mergulho mais fundo. Quando Ele vai falar sobre adultério, Ele não fala, Ele fala assim, Ele traz um novo entendimento. Ele não fala, vocês não podem adulterar. Ele mergulha mais fundo, Ele fala assim, se você já desejou algo que não é seu, no seu coração, você já adulterou. Sabe por quê? Porque não é parar de fazer. Parar de fazer é quando aquilo ali ainda é uma tentação grande para mim. E a gente é louco
na igreja para perguntar. Eu que sou líder de jovens, isso é direto. Pastor, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Eu estou namorando uma menina. Beijar pode, pastor? Isso pode, isso não pode. Sabe, na verdade, o que nós estamos perguntando? Nós estamos perguntando para o nosso pastor, o nosso líder, é o seguinte: até quanto da beira do abismo eu posso chegar sem correr o risco de cair? Então, em vez de a gente se afastar, a gente pergunta assim: até onde eu posso chegar aqui que ainda não é pecado, pastor? Pastor, pode beber? Não, não pode beber. Mas nem um golinho, a Bíblia diz para não se embriagar. Então acho que um golinho pode, pastor, desde que eu não me embriague. Quer dizer, até que ponto da beira do abismo eu posso chegar? Então o que a palavra de Deus diz sobre arrependimento? O que é esse passo a mais? O que é esse mergulho mais fundo? É não apenas parar de pecar. Não é algo que eu estou caminhando e eu falo assim: agora eu decidi que eu parei de pecar. Eu fazia isso aqui, agora eu vou parar de fazer. Pronto, parei. Metanoia não é apenas mudar a mentalidade, mas também é mudar a direção. Arrepender não é só parar. Arrepender é você mudar de direção. Então, se eu estava indo em direção ao pecado, agora eu paro e eu ando na contramão de uma cultura que quer te fazer pecar, que quer te convencer que o pecado não tem problema. E o que é esse caminhar do lado contrário? Não é só parar, mas é reconhecer, parar e andar do lado contrário. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Tu pode ficar ela preparada. Em Efésios 4:17. Efésios 4:17. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ó, detalhe, dos seus próprios pensamentos. Então, para você não viver numa mentalidade onde o que comanda são seus próprios pensamentos, precisa haver uma mudança de mentalidade. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Olha esse verso 20, como é pesado. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é, olha isso aqui, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Não pode. Não pode mais fazer isso, viu? Você agora é crente, você é um cristão. Então, 22 de novo. Quando a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Renovar no espírito do entendimento de vocês. Sabe o que é? Aquela chavinha que vira e tem a metanoia, a mudança de mentalidade. Eu quero ler em outra versão aqui para ficar mais claro. Eu vou ler na NVT, esse verso 23, que diz assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Renove os seus pensamentos e atitudes. Vamos voltar para Almeida. 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, agora,
que vem esse entendimento. Eu não só paro de fazer, mas o que eu tenho que começar a fazer a partir de agora. 25. Por isso, deixando a mentira de cada um, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, eu não só paro de mentir. Crente não pode mentir, viu? Porque mentira é do diabo. Mas a palavra de Deus não está dizendo que eu só tenho que parar de mentir. Deixando a mentira de que cada um fale a verdade com o seu próximo. Eu não só deixo de mentir, mas agora eu passo a falar a verdade. 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. E agora, o que eu faço? Eu só paro de roubar? Não. Agora, pelo contrário, trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Agora, é o seguinte, eu roubava, eu tirava algo de alguém. Aí alguém diz assim para você, agora você tem que parar de roubar. Não só paro de roubar. Eu não só paro de tirar, agora eu começo a ofertar, a transbordar na vida de outra pessoa. Você sabia que tem um conceito dentro das igrejas que é muito errado? Tem gente que diz assim, Deus só me dá aquilo que eu preciso. Eu não quero mais do que eu preciso. Se é R$1.500 que eu preciso, só me dá R$1.500. Não precisa me dar mais, porque dinheiro demais traz problema. Dinheiro demais vai me corromper meu coração. Você sabia que esse é um entendimento que não é bíblico? Sabe por quê? Porque isso é egoísmo. Você está pensando só em você. Deus só me dá o que eu preciso. É egoísmo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está falando. Agora você vai transbordar. Você vai ter para você e você vai ter para abençoar os necessitados. Então você não tem que pedir só o que você precisa. Você tem que falar, Deus, me dá para que eu possa investir na tua obra, que eu possa investir no teu reino, que eu possa abençoar os necessitados, aqueles que precisam, aquele irmão que está precisando de alguma coisa nesse tempo de quarentena. Senhor, me mostra quem é, para eu abençoar, ofertar, semear na vida desse meu irmão. Então se eu tirava, eu não paro só de tirar, agora eu transbordo na vida do meu irmão. 29. Não saiam da boca de vocês nenhuma palavra suja. Agora não pode falar mais palavrão, não pode cantar mais o funk pesadão, não pode mais, Mas agora o que eu faço? Eu não só paro de falar, mas então agora vocês vão fazer unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, agora o que eu faço? Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Agora eu não paro. Agora eu era murmurador. Eu falava mal da igreja, do pastor, do líder. Eu falava mal da moça do louvor. Agora eu vou parar. Agora eu vou na igreja, eu não quero mais falar. Não. Agora não é só parar, agora eu vou começar a abençoar a vida do meu irmão. É por isso que Jesus vai dizer assim, sabe aqueles que vos maldizem, ou seja, sabe aqueles que falam mal de você? Ore por eles, fale bem deles, abençoe a vida deles, porque Jesus está nos convidando a viver num outro nível de espiritualidade. Sabe, tem muita igreja que você chega e parece que tem uma cartilha do que não pode. E isso vai transformar você num religioso, mas não no cristão. Num religioso, num fariseu, que não pode, eu não faço. Mas não mudou o seu coração, não mudou a sua mentalidade. Com quem aconteceu isso na Bíblia? Me dá um exemplo, pastor. Então abra em Lucas 19, que nós temos a história do Zaqueu.
Você conhece a história do Zaqueu? Todo mundo conhece a história do Zaqueu. Todo mundo já cantou a música do Zaqueu. Até no pagode você cantou a música do Zaqueu. História do Zaqueu. Não vou ler todo o texto, mas você conhece. Ele sobe na árvore para ver quem é Jesus. Jesus está passando. Jesus para, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce, porque hoje convém entrar e repousar na sua casa. E aí, olha esse diálogo entre Jesus e Zaqueu. Zaqueu, verso 8, eu quero ler. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Se ele se levantou, ele já não estava mais na árvore. Então ele já estava em casa. Ok? Primeiro ele desce da árvore, agora ele se levantou. Ou seja, eles já estavam em casa, à mesa. E provavelmente naquela época a mesa não era isso que nós conhecemos hoje, que é algo que a gente coloca uma cadeira aqui e senta. A mesa era no chão. Mas estavam sentados à mesa, onde estava servido alguma coisa. Ele se levanta e diz o seguinte: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha o que aconteceu com o Zaqueu. Ele não olhou para Jesus e falou assim: agora, já que o Senhor entrou na minha casa, eu sou um cristão, obrigado Jesus, eu vou parar de roubar, porque eu roubava as pessoas, eu vou parar de roubar. Não. Isso é um religioso falando. Zaqueu fala assim: se eu roubei alguém, agora eu vou restituir 4 vezes mais. Mudança de mentalidade. Você percebeu que até agora Jesus estava quieto? Jesus disse para descer da árvore e Jesus ficou quieto. Só que quando o Zaqueu diz isso, olha o que Jesus responde: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Interessante que Jesus fala que houve salvação nessa casa, não quando ele entrou na casa. Porque quando ele entrou na casa ainda não tinha havido salvação. Sabe por quê? Porque tem muita gente que caminha com Jesus, mas ainda não está salvo. Tem muita gente que já recebeu Jesus na sua casa, mas ainda não está salvo. Tem muita gente que canta na hora do louvor que ama Jesus, mas ainda não está salvo. Porque não houve arrependimento, mudança de mentalidade. Quando há mudança de mentalidade aqui no Zaqueu, e ele reconhece não só que é um ladrão, mas que agora ele precisa transbordar na vida do irmão, aí agora Jesus fala: houve mudança de mentalidade, agora ele é uma outra pessoa, agora ele tem a mente de Cristo, agora é uma nova criatura, agora houve salvação nessa casa. Entenda, tem muita gente caminhando com Jesus. Não faz parte da pregação, mas eu lembrei. Os pais de Jesus foram para o templo, levaram Jesus até o templo. Aí o que aconteceu? Quando ele tinha 12 anos. Aí eles vão embora e esquecem Jesus lá. É isso. Tem muita gente que encontra com Jesus no templo, mas quando volta para casa, Jesus fica no templo. Jesus não acompanha de volta para casa, não segue o caminho, não está em casa, não está na faculdade, não está no emprego. Jesus é aquele cara que está lá na igreja, que eu canto, que eu adoro, mas quando eu vou para casa, esquece ele no templo. Então, arrependimento, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de coração, mudança de ações, mas que vem de dentro para fora. Por quê? Porque um livro de regras que fala para você: agora você tem que cortar o cabelo assim,
você tem que ter a barba desse jeito, você tem que ter a linguajar desse jeito, você não pode fazer isso, aquilo outro. Isso vai te transformar num religioso, vai te transformar em alguém que você olha, parece ser um cristão, mas por dentro não tem arrependimento, por dentro não houve mudança de mentalidade. Vocês não conhecem ninguém assim, que você olha e fala, aquela irmã é crente. Olha lá, ela, na frente lá, cantando, regendo, ministrando, pregando. Mas em casa, xinga os filhos, fala palavrão, engana os outros, passa a perna nos outros. Não houve mudança de mentalidade. E sabe o que Jesus chama esses caras de hipócritas? Hipócrita é aquele que parece, mas não é. Parece ser um cristão, mas não é. E é interessante que Jesus pega pesado, né? Pega pesado com essas pessoas. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 23 e 27. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. A gente vive uma geração do Jesus fofinho, né? A gente vive essa geração do Jesus fofinho. Jesus é fofinho, né? Jesus é amigão, Isso aqui é Jesus falando. Isso aqui é Jesus falando. Isso aqui é Jesus falando. E Jesus não negocia princípios. Jesus não negocia princípios. Quando chega o rapaz rico, o jovem rico, para falar com Jesus e fala assim: Senhor, o que eu preciso fazer? Jesus fala assim: cumpre a lei. Aí ele fala assim: eu já faço tudo, a lei toda eu já cumpro. Olha, bom religioso, já cumpri a lei, já fazia tudo certinho. Mas faltava alguma coisa. Faltava algo mais que Jesus requer de nós. Aí ele fala: mas para ser perfeito, o que acontece aí? E perfeito aqui na Bíblia, sempre que você lê perfeito, você entenda como íntegro. Íntegro é algo que é inteiro. E o que eu faço? Aí Jesus fala assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que Jesus está falando? O seu Deus é o dinheiro. O que domina o seu coração é o dinheiro. Então vamos ver se você está disposto a transbordar na vida do seu irmão. Vamos ver se o dinheiro na sua vida é para abençoar a vida do seu irmão. Faz o seguinte: você quer me seguir? Quer caminhar comigo? Então vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Até porque quem vai seguir Jesus não precisa de dinheiro. É isso que Jesus está falando. Naquele tempo, quem seguisse Jesus, e hoje também, você não precisa confiar no dinheiro, você precisa confiar em Jesus. Aí sabe que o que acontece com esse jovem rico? Ele sai triste, ele abaixa a cabeça e sai triste. Ele encontrou Jesus, mas não houve uma mudança de mentalidade. E sabe o que eu aprendo nessa passagem? Que Jesus não negocia princípios. Jesus não foi atrás desse jovem rico e falar assim: quer saber? Faz o seguinte, vamos negociar aqui. Faz o seguinte, vende só a metade e me segue. Para você não ficar triste, vende só a metade e me segue. Não, faz o seguinte, eu te dou uma carência de 6 meses, de 1 ano, daqui a 1 ano você vende. Não, Jesus não negocia princípios. Jesus não negocia princípios. O jovem saiu triste e Jesus não foi atrás.
Então nós temos que deixar de ser essa geração do Jesus fofinho. Jesus não quer me ver triste. Não, Jesus vai confrontar quem nós somos, a nossa velha natureza, porque Ele quer que nós nos transformemos numa nova natureza, numa nova criatura, numa nova mentalidade, que nós tenhamos a mente de Cristo. Agora, se a lei não me salva, o que me salva? Pastor, se fazer tudo certinho, bonitinho, não pecar, não errar. Primeiro que eu duvido que exista alguém que não peque, porque a própria palavra vai dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então, primeiro que eu duvido que alguém não peque, seja no pensamento, numa ação. Mas vamos supor que a pessoa acha que não peca. Ela tem a audácia de achar que eu não peco, eu não cometo pecados. Ela é o fariseu. É interessante que essa semana, eu estava escrevendo sobre esse tema, né? Eu estava fazendo um artigo e estava escrevendo esse tema. E o Espírito Santo me falou muito forte algo. Ele falou assim: ô Jackson, quem acha que faz tudo certinho, quem acha que eu não vou pecar e Deus vai me salvar, tem o mesmo espírito que domina a terra desde Adão e Eva. É o espírito de querer ser Deus. Porque se eu não preciso de Deus para ser salvo, se é só eu me esforçar e fazer tudo certinho, então eu sou o meu próprio Deus que me salva. Eu não preciso de Deus. Agora, esse espírito está lá desde o Éden. Desde o Éden o homem quer ser Deus. E ele também pode querer ser Deus a partir do momento que ele acha que não precisa de Deus. É só eu fazer tudo certinho, que Deus vai gostar de mim mais, que vai dar tudo certo. E eu tenho uma notícia para você: talvez não dê tudo certo, porque coisas ruins acontecem. A justiça de Deus é muito diferente da nossa justiça. Às vezes você fala assim: não é justo isso, mas é Deus que está fazendo. Apenas confia nele. A justiça dele é perfeita, é agradável. Você não entende agora, mas um dia você vai entender o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E aí, finalizando, se não é eu fazer tudo certinho, ser um bom religioso que me salva, o que me salva? O que me salva é a graça de Deus. É apenas a graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? É Ele olhar para você e falar assim: coitado, está tentando se salvar, mas vai cair ali na frente. Mas sabe de uma coisa? Eu amo ele, eu amo ela, eu vou salvar, eu vou resgatar, eu vou tirar daquele lugar, eu vou fazer ele entender que não é pelas forças dele, mas é pela minha graça. Só que a graça é um tema muito complicado. É muito complicado, porque muitos pastores em muitas denominações nem pregam sobre a graça. Por quê? Porque muita gente entende errado a graça. Tem muita gente que acha que agora eu estou no tempo da graça e não no tempo da lei, pastor. Pastor, eu não estou no tempo da lei, eu estou no tempo da graça. Agora eu posso fazer o que eu quiser, eu me arrependo, oro, dou uma choradinha e está tudo certo, a graça vem sobre mim, eu estou perdoado. Semana que vem eu já posso fazer de novo, que está tudo certo. Mas será que a graça é isso? Será que a perspectiva de graça que a Bíblia nos ensina é essa? Que eu posso pecar o quanto eu quiser, com o mesmo erro, que é só pedir perdão que a graça vem sobre mim? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre graça. Eu quero que você abra em Tito. Tito 2:11. Tito 2:11 vai falar sobre a graça. Vai nos ensinar sobre a graça. Toda vez que alguém falar assim: pastor, estamos no tempo
da graça e não da lei. Então, está liberado. Esse versículo vai nos contar o que é a graça. O que é viver no tempo da graça. Tito 2:11 vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Para aí. Então a graça é isso. Ela se manifesta e traz salvação a todos. Se você se arrepender, se você reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, se você entregar sua vida a Jesus Cristo, a graça vem sobre você e traz salvação. Simples assim. Mas pastor, o senhor não sabe qual é o meu pecado. O senhor não imagina o que eu já fiz. Não interessa. A graça vem sobre você, não importa o que você fez. Se você se arrepender, reconhecer Jesus como seu Salvador, entregar sua vida a Ele, a graça vem sobre você e você é salvo. É simples assim. Só que olha a continuação, verso 12. O que a graça também faz? Ela nos educa. Ela nos educa. A graça não só vem e salva, mas ela nos educa, ela nos ensina. Ensina quê? Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade. Remir da iniquidade, nos salvar, é isso. Purificar para si mesmo um povo exclusivo. Mas para quê? Para eu parar de pecar? Não, para que eu seja dedicado à prática das boas obras. Então a graça, ela não só traz salvação sobre a minha vida, mas ela me ensina, ela me educa. Então se eu vivo no tempo da graça, eu não tenho a desculpa de isso, eu faço quantas vezes eu quiser, pastor, porque agora é a graça, tempo da graça. Isso é o que a gente chama de hipergraça. É uma heresia que está entrando dentro das igrejas, falando para o jovem: pode fazer o que você quiser, é só se arrepender, é só orar que está tudo certo. Não está tudo certo. A graça te educa, a graça te leva para outro nível, a graça te faz você esperar a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. A graça gera metanoia, transforma. Se há educação, se há ensinamento, há transformação de mente. A graça não apenas salva, entre aspas, porque nos salvar é grande coisa, mas além de salvar, ela nos educa e ainda nos faz esperar a manifestação da glória de Deus. A graça é muito mais do que algo salvífico sobre a sua vida. É algo que vai transformar a sua mente, o seu estilo de vida, quem você é. Se lembra de João Batista? É por isso que ele pregava metanoia. Quando ele gritava arrependam-se, ele estava gritando assim, metanoia. No original ele estava gritando metanoia, ele estava gritando assim: mudem a mente de vocês, mudem o entendimento de vocês. Por quê? Porque um bom religioso não necessariamente é um cristão transformado. Por quê? Porque é de dentro para fora. Aquilo que eu passo a ser é porque já aconteceu dentro de mim. Essa semana teve uma cantora pentecostal que foi indiciada porque, segundo a investigação da polícia, mandou matar o marido. Eu não sei, não vou dizer, não vou julgar. A justiça vai ver, vai verificar, e seria muito imprudente da minha parte condená-la antes que a justiça o fizesse. Mas está cheio de situações desse tipo: transformação por fora, cantando bonito, profetizando, mas por dentro não houve arrependimento. Antes de ontem foi um pastor que foi preso. Quer saber de uma coisa? Cada vez vai acontecer mais. Enquanto nós formos uma igreja que valoriza mais a aparência do que a essência, valoriza mais o terno e a gravata, o cabelinho, a barba, o linguajar. A gente que é pentecostal, eu não sei se você é pentecostal, mas eu sou pentecostal. A gente que é pentecostal acaba sofrendo mais.
Porque só falar varão, varoa, vaso, ó, aquele ali é crente. É só ter um linguajar, um ternão e uma gravata, uma Bíblia de estudo pentecostal, irmão, que aquele ali, se rodar então, não é? Mas cadê fruto de arrependimento? Cadê? Deixa eu ver se há transformação de mente. Tem mais um versículo que eu quero ler. Hebreus 10 e 16. E talvez você está falando assim, ô pastor, pesado isso aí, hein? Tenso isso aí que o senhor pregou, hein? Porque, peraí, se a graça, ela salva e educa, eu não tinha entendido isso até agora, achei que as graças vinha, salvava, estava tudo certo, mas agora o senhor está dizendo que educa, me faz esperar a manifestação da glória de Deus. Eu achei que era só ir na igreja, ir na escola dominical, vestir a roupa certa. Agora ficou difícil, porque tem umas coisas que eu faço aí, ó, que eu não consigo parar de fazer. Sabe qual é esse problema? Sabe qual é o problema? O problema é que a gente está tratando, a igreja está tratando as pessoas como crianças. Enquanto nós tratarmos como criança, essa pessoa não amadurece. Criança, você fala assim, não enfia o dedo na tomada. Mas não adianta explicar para ela que ela vai tomar um choque, porque uma criança de 2 anos, 1 ano, não sabe o que é choque. Então o que a mãe faz? Não pode, tira o dedo daí. Mas uma igreja que fala, não pode, não pisa aí, não vai lá, não faz isso. Está tratando a igreja como criança. E talvez para quem está chegando, novo na fé, é importante que ele saiba que tem certas coisas que um cristão não faz mesmo. Só que se a gente ficar nessa comunicação a vida toda, nós vamos manter uma igreja imatura a vida toda. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não mergulha mais fundo. Uma igreja que não amadurece, porque a gente fica tratando como criança. Não pode, não pode. O cara tem 10, 20, 30 anos de igreja. Tem gente que pergunta pra gente com 30 anos de igreja, mas pastor, mas pode isso, pode aquilo? Você está nesse nível ainda, é aquilo que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer assim, ó, eu queria me aprofundar aqui no assunto, e ele está falando, dá até raiva, uma raiva boa, uma raiva santa. Mas dá até raiva quando você está lendo esse texto, que ele vai explicar um negócio tão incrível. Ele vai dizer que Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Aí você fala assim, não, agora, não, que incrível isso, eu vou saber o que é esse negócio de Melquisedeque, porque ele apareceu lá para Abraão, lá no Antigo Testamento, Melquisedeque, e aí nem existia ainda a ceia, porque a ceia só vai ser instituída lá no Novo Testamento, com Jesus, onde eles vão repartir o pão e o vinho. Só que lá em Gênesis, olha o que acontece, Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque dá para Abraão pão e vinho. Aí você fala, meu Deus, mas nem existia ceia, nem existia a lei que dizia do dízimo. E Abraão já dá o dízimo. O negócio está acontecendo antes aqui. Como que eles já tinham entendimento do dízimo e da ceia? Quem que é esse Melquisedeque? Alguns vão falar que é o próprio Jesus que apareceu, mas enfim, não dá para saber. Aí Paulo está dizendo que Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Você fala, agora eu vou entender esse negócio aqui. Aí ele para dizer assim, olha, eu queria ir mais profundo. Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês são crianças. Eu vou ter que ficar aqui no leite, porque vocês como crianças só bebem leite. A gente deixou de saber sobre a linhagem de Melquisedeque, porque uma igreja não amadurecia lá no princípio da igreja cristã. O que será que uma igreja imatura agora está fazendo com que as próximas gerações deixem de viver e de saber, por causa da imaturidade de gente que não quer crescer e não quer ensinar a igreja a crescer? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente não faz as pessoas mudarem a sua mente, só faz as pessoas mudarem a sua roupa e o seu comportamento.
como bons religiosos. Pastor, eu não consigo parar de pecar. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Eu até acho que eu sou um bom cristão agora, porque meus pecados são uns negocinhos aí de boa aí. Uns negocinhos. Mas eu já fiz uns negócios terríveis, pastor. Isso incomoda a minha mente. Isso me faz, olha, não adorar do jeito que eu gostaria de adorar, a estar com meus irmãos como eu gostaria, a me entregar do jeito que eu gostaria, a entregar o ministério do jeito que eu gostaria, porque aquele negócio fica ali me incomodando. Aí nós temos esse texto que vai dizer assim, Hebreus 10:16. Essa é a aliança que farei com vocês depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Está vendo que uma coisa vai conectando a outra? Então agora não é um livro de regras, não é um livro de leis. Agora é a lei do Senhor, que pela graça é ensinada a mim. E agora ela está imprimida, ela está inserida na minha mente. Mudança de mentalidade. E aí o que vem o 17, que é o mais lindo. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem alto aí. Jesus está dizendo assim: sabe aquilo que você fez? A graça vai vir sobre você, vai te educar, vai te ensinar. E daquilo que você fez, dos seus pecados, eu não me lembrarei. Eu não sei se você entendeu a profundidade disso. Uma das características de Deus é que Ele é onisciente. O que é ser onisciente? É saber de todas as coisas. Ele sabe tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer. Ele é onisciente, Ele tem toda a ciência, todo o saber. Ele sabe de tudo. Esse ser, que é Deus, que sabe de tudo, sabe o que Ele fala? Ele sabe de tudo. Aí Ele olha para você e fala: eu sei de tudo. Tudo. Eu sou consciente de todas as coisas. Mas eu quero esquecer uma coisa. Tem uma coisa que eu não quero me lembrar mais. Tem uma coisa que eu quero apagar e eu não quero mais me lembrar. Eu não quero me lembrar, sabe do quê? Do seu pecado, daquilo que você fez. Fique em pé no seu lugar. Verso 18 diz assim: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifício pelo pecado. Os hipócritas, os fariseus, querem colocar em cima de você uma carga que você não consegue carregar, que nem eles mesmos conseguem carregar. Falando que não pode. E aí você se sente um incompetente, um pecador, um miserável, porque você não consegue fazer tudo aquilo e cumprir, e ninguém vai conseguir cumprir. Mas eu tenho um negócio para dizer para você: se você é um miserável, um pecador, você precisa da graça de Deus. Sozinho você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir sozinho, nem tente, você nunca vai conseguir. Então o que eu tenho hoje, essa noite para você? Eu tenho um convite para você. Porque então como é que faz, pastor? Se não é pela lei, não basta só fazer tudo certinho. E eu não estou falando que você não tenha que fazer as coisas corretas e se esforçar e fazer. Estou falando para você fazer. Mas isso apenas se não houver uma mudança interna da sua mente, não resolve. Então, sim, precisa haver uma mudança do seu comportamento que vem a partir de uma mudança que já existiu internamente em você. Agora, será que Deus me perdoou mesmo? Será que Deus esqueceu? Porque eu sinto que eu não me arrependi ainda. E hoje eu tenho um convite para você. Sabe por que o diabo tem tanta raiva de nós? Porque Deus está pronto para te perdoar todas as vezes
que você se arrepender. Ele não acha justo. O diabo fala assim: não é justo. O João erra lá e agora é só ele se arrepender? É só ele se arrepender. Mas mais do que arrependimento, precisa haver uma mudança de mentalidade. Agora, eu te convido a nessa noite você falar no seu interior com o Pai e entregar na mão dele aquilo que você não consegue parar de fazer, porque você não tinha o entendimento que era arrependimento. Era eu não apenas mudar, mas parar, mas transformar o meu caminhar para uma outra direção. Eu quero que você fale isso com ele. Eu quero que você entregue para ele isso. Fale com ele: Pai, eu não quero apenas parar de errar, mas eu quero que a sua graça venha sobre mim, me perdoando, me edificando e me ensinando a viver como uma nova criatura, com a mente de Cristo. Senhor, eu quero ter a mente de Cristo na minha mente. Eu não quero que a minha velha natureza, a minha natureza adâmica esteja ainda comandando. Por quê? Porque eu achava que era só um esforço que eu precisava fazer para parar de fazer as coisas, mas agora eu estou entendendo que não basta só isso. Eu não quero ser apenas um religioso, apenas alguém que tem uma aparência. Eu quero que essa mudança seja interna. Nós não estamos num ambiente de religiosos, onde eu olho para o meu irmão e julgo a vida do meu irmão. Eu estou num ambiente espiritual, onde a graça vai ser derramada sobre a sua vida. A sua vida, a sua mentalidade vai ser transformada a partir de hoje. Mas você precisa abrir o seu coração para Ele agora. Você precisa falar, ser sincero. Não precisa falar com a boca. Não precisa falar com a boca. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim: tem uns camaradas hipócritas aí que me louvam com a boca, que falam com a boca, mas o seu interior ainda está podre, o seu interior ainda está errado. Eu quero que seja de dentro para fora, no seu íntimo. Converse com Ele agora. Eu vou dar 1 minuto para você, só você conversar com o Pai. Se sentir vontade de chorar, chore. Mas você não vai dizer para Ele: Pai, eu quero parar. Não, você vai dizer para Ele: Pai, transforma a minha mente, transforma o meu entendimento, transforma o meu caráter. Nós carregamos um propósito aqui, é transformar a vida de pessoas através do entendimento da palavra, através do Espírito Santo, através da graça que vem sobre a sua vida. Se você está disposto a ter uma vida transformada, continue nesse ambiente, se reconectar com Deus. Se sente que não faz mais parte disso. Eu já fui um cristão, um bom cristão. Eu já fui uma pessoa que estava lá na igreja, entendi o que eu estava fazendo lá, mas os problemas da vida, o dia a dia, me fez desconectar de Deus. Ou talvez você nunca frequentou uma igreja, mas você está aqui, foi convidado por alguém. Você não vai precisar vir aqui na frente, eu não vou pedir para você levantar a sua mão, nada disso. Mas no seu interior, eu quero que você fale com Deus. Ele está te ouvindo. E você fale: Pai, eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu quero entregar a minha vida para Ti. Faz da minha vida a Tua vontade. Eu quero que você faça essa oração no seu interior. Eu não preciso saber quantas pessoas se entregaram. Eu não vou contabilizar. Eu não estou aqui para fechar a agenda porque um monte de gente se entrega para Jesus. Isso é uma decisão sua. Eu não quero emocionar você, e eu quero que seja uma decisão racional. Se você se desconectou de Deus em algum momento, seja você frequentador de igreja, ou já foi um frequentador de igreja, ou alguém que nunca se sentiu amado por Deus, abraçado por Deus, talvez isso seja uma novidade para você. Fale com Ele agora. É você e Ele. É você e Ele. Vai em mim.
Pai, nós estamos aqui nessa noite e eu peço, em nome de Jesus, derrama a Tua graça aqui sobre a vida dessas pessoas. Que elas sintam agora o Teu amor, que elas sintam o Teu abraço através da Tua graça, Senhor. Senhor, que elas sintam de forma física mesmo, Pai. Que elas sintam de forma física. Que elas se sintam abraçadas agora, com o coração confortado, com a mente aliviada, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, derrama a Tua graça aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo seja derramado aqui essa noite, transformando mentes, transformando corações, transformando o caráter de pessoas, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado aqui, que ele se torne um habitante permanente na vida de pessoas aqui, que elas se sintam, Senhor, agora, abraçadas pelo Teu Espírito Santo, que elas sintam agora o calor do Teu Espírito sobre a vida delas, algo físico, para que elas entendam que isso é real, que nós não estamos aqui fazendo uma palestra, mas estamos aqui no momento espiritual, que elas sintam agora, seja algo físico, um calor, Senhor, algo no corpo delas, ou uma leveza no corpo delas, ou parece que elas estão flutuando nesse momento, algo físico na vida delas, para que elas entendam que o que nós estamos fazendo aqui é real, que o Senhor é real, que apesar de nós não enxergarmos o Senhor está aqui, o Senhor está passeando por esses corredores, o Senhor está soldando corações, soldando mentes, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. Derrama o Teu Espírito essa noite aqui. Derrama, vem Deus, vem Espírito Santo, seja derramado aqui em corações. Vem agora, Senhor. Vem Teu Espírito Santo, queimando, Senhor. Sopra aqui o Teu Espírito Santo. Sopra aqui o Teu Espírito Santo. Sopra aqui o Teu Espírito Santo. Vem com o Teu Espírito, vem. Sopra aqui, Jesus. Sopra aqui, sopra sobre nós. Senhor, vai ter pessoas que não vão conseguir mais ficar paradas nos seus lugares. Elas não vão conseguir. É o Teu Espírito Santo, Senhor. É o Teu Espírito Santo sendo derramado sobre a vida delas. Senhor, aqueles que não falam em novas línguas, derrama agora um renovo sobre a vida delas. Que elas possam sentir a Tua presença real sobre a vida delas, Pai. Pai, nós estamos aqui, somos gratos, Senhor. Somos gratos pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo louvor, por esse tempo que passamos aqui. Somos gratos por cada um que está aqui, Pai. Se alguém precisou ir embora, Senhor, que eles sejam alcançados também por essa graça, Pai. Cuida de nós. Cuida, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. Senhor, traz uma metanoia à nossa mentalidade. Nós não queremos ser cristãos apenas bons cristãos que fazem coisas boas e bonitas para que os outros vejam, olha como ele é espiritual, olha como ele é um bom cristão, olha como ele é um bom crente. Não, Pai, transforma a nossa mentalidade, Senhor, que seja de dentro para fora, que seja de dentro para fora, que seja de dentro para fora, Senhor. Senhor, cuida de nós, cuida daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor. Nós não queremos ser apenas, Senhor, um evento legal. Não, Pai. Se o Revolução do Reino, se o Nós Somos de Cristo se resume a ser um evento legal, a ser uma página de Instagram legal, a ser um movimento legalzinho lá em Sorocaba, Pai, nós não queremos. Nós queremos que nós sejamos instrumentos de transformação de vidas. Essas pessoas não vieram aqui perder o seu tempo, que eles saiam daqui para um novo tempo, para uma mentalidade diferente, levando o Teu reino por onde eles passarem. Senhor, entrega na nossa frente oportunidades para que nós possamos expandir o Teu reino todos os dias, Pai. Cuida, Senhor, de nós, do time RDR, Senhor, da Cibele, do Eliote, do Fer, Senhor, cuida da vida do Wesley, Senhor, da sua casa, Senhor, a vida do Flávio também, Senhor, cuida de nós, cuida de mim, Senhor, do Mateus, do Márcio, Senhor, do Rafa, Senhor, da Aimee, Senhor, da Aninha que não está aqui hoje, toda a equipe de mídia, Senhor, todos que estão trabalhando, Senhor, nós queremos ser agentes de transformação, Pai. Pai, nós não queremos, nós sabemos que nascemos para esse tempo, então nos usa
Nos usa de forma poderosa, Pai. Cuida de nós. Cuida de todas as coisas, Pai. Nós somos dependentes de Ti. Mas agora eu quero pedir, Pai, perdoa os nossos pecados e falhas. Nós somos pecadores, mas que a Tua graça, Pai, que a Tua misericórdia, que o Teu amor venha sobre nós. Não apenas, Senhor, nos fazendo sentir um alívio. Nós agora somos salvos. Nós não queremos apenas isso. Nós queremos, além de ser salvos, sermos nova criatura, nascer de novo, ter a mentalidade de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos que as pessoas vejam Cristo em nós, através de nós, Senhor. Cuida de todas as coisas, Pai. Cuida de todas as coisas. Cuida do nosso caminhar, do nosso levantar, do nosso deitar, do nosso dia a dia, Pai. Cuida do nosso coração, Senhor. Não permita que pessoas religiosas e más, que estão infiltradas dentro da igreja, venham nos fazer a desanimar, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, ser agentes de transformação onde nós estivermos. Cuida de nós. Cuida de nós. Cuida de nós, Pai. Que Teu Espírito Santo seja um eterno e permanente habitante do nosso coração, Pai.